Sejam bem-vindos, eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta! Rocket, gravando. Hoje nós temos um tema muito interessante que evoca diversas discussões, e essas discussões elas estão presentes também no cenário político da atualidade. A gente vai falar de um quadrinho, né, que recentemente foi lançado como animação, o Superman entre a foice e o martelo, né? Uma nova versão do Super-Homem saiu e a gente vai repercutir as ideias que são trabalhadas tanto no quadrinho quanto nessa animação nova. E eu convidei aqui os amigos Felipe, Fabrício, e a gente vai estar discutindo essas questões em diversos pontos de vista. Eu vou trazer um ponto de vista mais histórico, e os meus amigos vão trazer um ponto de vista mais específico do quadrinho e da animação. É claro, você que está vendo aí, quero deixar claro para você que vai ter algum spoiler, né? Vão ter vários, porque a gente vai falar de uma maneira mais aberta sobre o que rolou na animação e o que rolou nos quadrinhos. Vou deixar que os meus amigos se apresentem. Felipe, fala aí. Bom, eu sou o Felipe, também conhecido como F3, como está aqui, e eu trabalho com comunicação e publicidade hoje para uma empresa muito diretamente ligada à cultura pop. Bom, então eu trabalho para a Nerd Store, uma loja de produtos nerd lá ligada ao pessoal do grupo Jovem Nerd. Cara, a cultura pop é minha vida desde sempre. Eu leio quadrinhos desde que me entendo por gente, adoro animação, sou muito fã das animações, especificamente as animações da DC. Estou aqui ansioso para a gente discutir um pouquinho sobre esse universo, sobre esse material incrível aí de universos alternativos da DC. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Guerra, eu trabalho com história em quadrinhos como desenhista, arte finalista, colorista e também sou professor de desenho. É um prazer estar aqui, bate-papo bem interessante, falar sobre essa obra-prima, tanto na HQ, né, nas histórias em quadrinhos, como também na animação. E bora lá, vamos bater esse papo maneiro aí. E se me permite um parêntese aqui, uma pequena babação de ovo, o Fabrício não só um grande profissional dos quadrinhos, grande ilustrador, grande colorista, mas também um excelente professor, já tive aula com ele. Uma galera que está querendo aprender a desenhar, aprender a colorir aí, procura o Fabrício, que é sucesso. Valeu, obrigado. A grande referência para a gente, acredito que todos nós somos fãs aí do Fabrício, o trabalho dele inspira a gente, e a gente está aí com a presença dele para essa discussão, é uma honra também, assim como é também contigo, Felipe, uma honra estar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o contexto que cerca essa animação. A gente viu a Segunda Grande Guerra acabar, né, em 1945. E após esse período, iniciou-se um novo período histórico da humanidade chamado Guerra Fria, né? A Guerra Fria era uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética despontou como grande potência após a Segunda Guerra Mundial e ocupou um determinado espaço na Europa com possibilidades de expansão para uma maior parte da Europa. Inclusive, os próprios Estados Unidos se sentiu muito ameaçado, primeiro pela ocupação da metade da Alemanha, chamada Alemanha Oriental, que ficou a cargo dos soviéticos, e a Alemanha Ocidental, que ficou a cargo dos países capitalistas, do chamado bloco capitalista. A gente tem na Guerra Fria, né, dois polos, o polo dos soviéticos e o polo dos capitalistas norte-americanos, né, em conjuntura ali das parcerias com a Inglaterra, com a França, toda a Europa Ocidental. Bem, a gente fala assim, uma guerra não declarada porque necessariamente não existiu um embate direto entre as duas potências. Talvez se isso tivesse acontecido, necessariamente, né,
um embate entre as duas potências, tivesse acontecido alguma coisa muito mais trágica do que, por pior que tenha sido, né, as bombas lá, o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, uma situação direta de conflito entre União Soviética e Estados Unidos, no mínimo, seria uma coisa bem estrondosa. Então, a gente pensa nesse contexto, uma rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética e o surgimento de pretextos para a guerra, por exemplo, no Vietnã, parte do Vietnã era financiado em nível de armamento, né, em nível de exército, pela União Soviética, e os Estados Unidos resolveram financiar o outro grupo e, inclusive, manter soldados norte-americanos lutando com grande intensidade num país completamente diferente, com interesses completamente diferentes dos Estados Unidos. E isso é uma prova de como era complexo o sistema de rivalidades entre essas duas potências, assim como era complexo entender como estava inserido, né, essa disputa armamentista que a gente vai ver, né, no decorrer dos anos 50, 60, 70, como esses países investiram em armamentos, como eles investiram em tecnologia para tentar encontrar novos caminhos para o entendimento do universo, né? Então, tudo isso envolve um contexto de atividades políticas, de atividades ligadas aos conflitos, que fazem surgir uma nova versão, né? Uma ideia para trabalhar esses conceitos dentro do universo DC. E o Superman, o Red Sun, né? O Filho Vermelho, lá da União Soviética, ele surge nesse contexto, né? Ele nasce... o início do anime, da animação, desculpa, divulgado agora pela HBO Max, é necessariamente 1946, ali que começa a ser contada a história, quando ele descobre os poderes que ele tem, quando ele começa a entender que ele é especial. E essa descoberta em 1946 é exatamente quando acaba a Segunda Guerra Mundial e inicia esse período da Guerra Fria. Aí eu passo a bola para vocês, para a gente pensar, né, que tipo de intencionalidade o autor talvez estivesse pensando, né, em introduzir um Superman vermelho, um Superman que defendia os ideais da União Soviética. Felipe, o que você acha dessa ideia de construir talvez o maior símbolo de poder, né, no universo dos quadrinhos, que é o Superman, uma ideologia diferente da dos Estados Unidos, né, uma ideologia oposta, que é o mundo socialista? Isso é interessante. A DC ela tem um selo de quadrinhos que não chega a ser um selo, né, mas é uma espécie de série que é muito similar ao que a Marvel, por exemplo, está apresentando agora com o What If, né? Fabrício, me corrija se eu falar besteira em algum momento aqui. O Fabrício tem mais conhecimento disso do que eu, mas em que eles exploram possibilidades alternativas. Então, a história padrão do Superman é que ele caiu no interior dos Estados Unidos, cresceu como um americano padrão, né? Com todas aquelas questões do sonho americano, né? Com aqueles valores americanos. E aí, em certo momento, o roteirista lá, o Mark Millar, ele escreveu um argumento que pensava, e se o Superman tivesse caído na Rússia e ele tivesse atuado durante a época da Guerra Fria? Que diferença isso faria nessa corrida pela guerra, né? E é dentro disso que se desenrola toda a trama da série, tanto dos quadrinhos quanto do filme, que tem ali algumas diferenças, mas a base deles é bem a mesma. E aí já vai entrar aqui uma questão de opinião, eu não sei se o Fabrício vai pensar igual, só que eles mantêm os mesmos valores do que teria o Clark Kent na Rússia do que ele tem originalmente nos Estados Unidos. Então ele essencialmente é quase o mesmo personagem, só que muito enraizado ali com os valores comunistas, né? E isso vai se refletir muito nas atitudes dele, porque ele se mostra um personagem muito ingênuo com como funciona o governo ali do Stalin
Ele é muito, muito, muito ingênuo. E quando ele é apresentado ao que seria a realidade ali, que aí sim ele vai se mostrar um controlador, um ditador, e ele vai realmente fazer uma diferença ali. Porque até então ele era só uma ferramenta, como até dito no filme, uma ferramenta de propaganda. Né? Os americanos inicialmente nem acreditam muito no que seria o Superman, né? No que seria esse arquétipo que eles estão divulgando. Não sei se o Fabrício concorda muito com o que eu disse. Não, isso mesmo. Inclusive, só complementando o que o Felipe falou, o que ele estava falando aí sobre realidade alternativa, né, se chama Elseworld, né? No caso, o Entre a Foice e o Martelo é um dos vários Elseworlds, né, realidades alternativas que a DC publicou, né, que é o conceito do multiverso, né? Então, o que aconteceria se, né? Então tem vários, tem o Elseworld com Batman, tem com Superman, tem com a Liga da Justiça, que são realidades alternativas. Então é exatamente isso. O Mark Miller imaginou, pô, e se ao invés dos Estados Unidos, não um avião, né, mas aquele módulo que aquela nave caísse na União Soviética, né? No caso, não sei se está especificado ou no quadrinho ou na animação, que as diferenças entre as duas mídias ela é bem pouca, mas o núcleo da história é basicamente o mesmo. São algumas pequenas diferenças de narrativa, mas algumas motivações também, né? Isso, mas que no geral não foge muito ao cerne da história, né? Que e se de repente aquela nave caísse na União Soviética? Aí, se eu não me engano, cai na Ucrânia, né, que fazia parte, que era uma das repúblicas socialistas, né? E aí ele cresce, ao invés do Kansas, ele cresce no interior da Ucrânia, ele acaba sendo mais um proletariado do partido, né, comunista. E aí, quer dizer, a história, aí eu vou falar um pouco mais do quadrinho. No quadrinho, diferente da animação, ele já não aborda muito a infância do Superman, mas sim ele já começa já na parte adulta dele, ele já estabelecido. A HQ ela começa com o presidente Eisenhower já dando a notícia, ó, galera, o negócio é o seguinte, a União Soviética está divulgando aí uma imagem, a gente não sabe se é real, tudo leva a crer que seja ficção, que seja só mentira, mas é um Superman, um Super C que ricocheteia bala, tem visão de calor, tem super força e aquela coisa toda. Então, essa que é a graça da coisa, né? E se ele fizesse parte do outro lado, né? Essa que é a coisa mais legal dessa história. Me diz uma coisa, Fabrício. Eu não li o quadrinho. Eu vi por alto como funciona o quadrinho. Eu vi mais o filme. Mas no quadrinho o Superman também tem essa ingenuidade inicial de não saber exatamente quais são as práticas do governo do Stalin. Não. Então essa é uma das diferenças da HQ. Ele já não é tão ingênuo assim, não. Ele já é um cara que está a serviço do governo socialista, né? O relacionamento dele com o Stalin, na HQ, já é mais de cumplicidade, já é mais de companheirismo. Não há tanto aquela questão de conflito, de interesses entre os dois. Tanto é que na HQ não tem aquela história daquele gulag, né? Que é onde está aprisionado várias pessoas lá. Isso só tem na animação, no filme animado. Eu ia citar até isso para fazer um paralelo, porque assim, na animação, e aí, galera, o Peter avisou no início, né? A gente vai falar de spoiler aqui. Para quem não viu ainda, dá tempo de deixar aqui a live e ir lá assistir, depois volta aqui para ver a gravação. Mas na animação eles colocam o Superman como tendo, como eu falei, tendo aqueles valores que já são conhecidos do Superman, mais heróicos, e tudo muda para ele quando ele encontra uma Lois Lane que nessa aventura
Ela, na realidade, é a esposa do Lex Luthor, que é um puta cientista lá dos Estados Unidos, e ela apresenta provas, porque tem todo aquele conflito, né, dos Estados Unidos, né, o comunista contra o capitalista e tudo mais, e ela apresenta pro Superman algumas provas do que vem acontecendo nos campos da Gulag, né, que ele até então se mostra não tendo conhecimento disso. E aí tudo muda, porque até então ele atuava como um servidor ali do Stalin, o Stalin chegando a dizer que ele era como um filho para ele, né, em alguns eventos, e isso acaba com o Superman salvando essa galera, acabando com esses campos da Gulag, e ele indo confrontar Stalin, e aí que ele vê a motivação dele para tomar o poder e se tornar o grande regente ali, o grande ditador. No quadrinho, como é que funciona isso, Fabrício? Qual é a motivação dele para assumir o controle? Que basicamente foi o ponto de virada, ou quem gosta de usar o termo em inglês, né, o plot twist da história, para que ele turning point, para que ele se tornasse o soberano, né, da nação. Ele na história em quadrinho ele é relutante, ele fala que não curte política, que ele não quer se envolver com liderança do partido, mas ele era o cara que estava sendo avisado, não, você vai suceder o Stalin um dia ele vai morrer. Na verdade, a morte dele não é causada pelo Superman. De novo, avisando, para quem não viu a animação ou não leu o HQ, tem spoiler, então aí você já toma logo um spoiler na cara. O Stalin, ele na animação, ele é assassinado pelo Superman, ele, né, tá lá aquela ira, descobri que tinha um gulag lá, onde aprisionava várias pessoas que eram descontentes ao comunismo, e aí ele vai confrontar o Stalin, como o Felipe falou, e lança aquela rajada de calor, né, aquela visão de calor, e mata o Stalin com um estalar de dedos. Na HQ, não, ele é envenenado, supostamente, isso não fica claro, mas supostamente por um dos filhos do Stalin, né? Um cara que seria o favorito à sucessão, né? Isso. Ele era um cara que estava junto do Stalin em várias coisas do governo lá, né? Coisa que a gente não vê hoje em dia, né? O filho do presidente de uma nação tá lá colado com um cara, né? A gente quase nem vê isso, isso não existe. Não tem. Só nas HQs. Só nas HQs. Isso, não é só na HQ que vai ter um filho do presidente fazendo negócios escusos, né? Exatamente. E aí, na história em quadrinho, o Stalin é envenenado, supostamente por um dos filhos dele, porque rolou um ciúme, porque, obviamente, Superman, por ser um ser super poderoso, né, acaba ganhando a predileção do ditador, né, do Stalin. Eles veem como um sucessor natural por ele representar um poder muito forte. Isso. Mas, ainda assim, ele não toma a decisão de, não, agora eu vou tomar as rédeas do país e vou governar tudo. A decisão dele, na verdade, foi tomada quando ele tinha encontrado uma antiga namorada, o que na verdade seria aquela menina da animação, que a gente vê logo no começo, né, que é uma amiga de infância. Seria a Lana Lang, né? Exatamente. Seria o equivalente a Lana Lang, né, a namoradinha do interior, né, dos tempos de infância. E aí, quando ele encontra ela numa fila de distribuição de comida, e aí ele se depara com uma situação que, assim, ela tá lá na fila, igual um monte de gente lá querendo um pedaço de pão. Aí ele falou assim, não, pô, que isso é um absurdo, não pode ser, vem cá, vamos lá. Aí, tipo, meio que fura a fila. E aí a galera da fila, eu falei, pô, peraí, cara, eu também tô aqui, eu não como há uma semana, por que ela tal? E aí ele, não, peraí, gente, vamos acabar com isso, ninguém mais vai passar fome, agora eu vou governar a parada toda e vai ser conforme eu quero. Então foi uma questão pessoal da vida dele, o fato de ter encontrado uma amiga dele,
e passando fome, e que ele falou, não, agora chega, vou tomar as rédeas da parada, vou governar do meu jeito. Então essa foi a decisão que ele tomou para tomar o Foi governo. uma motivação, né, muito mais pessoal, né, em relação ao que tem na animação. E esse é um ponto interessante também, que na animação, esse momento em que o Superman vai a esses campos da Gulag, é quando ele liberta uma galera lá, ele encontra um jovem, que é quando o jovem vira para ele e fala, dizem que você consegue ouvir um grito, qualquer coisa, sei lá, quilômetros de distância. Como que você não ouviu a gente chorando, pedindo ajuda? E esse garoto vai vir a ser o Batman, né? Que nessa história ele é no quadrinho eu acho que não tanto, mas na animação ele é praticamente um terrorista. Ele é praticamente um terrorista, a forma de atividade dele. Mas ele vai motivar a ação do povo a lutar contra esse regime instaurado pelo Superman. E exatamente isso. Porque, basicamente, ele preserva algumas coisas que são tradicionais na DC Comics, né? Então, o conflito do Batman com o Superman é uma coisa muito recorrente no que a gente chamaria de linha canônica, né? No cânone da DC Comics, e o Mark Millar manteve isso também entre a Foice e o Martelo. Mas, assim, não é que o Batman represente tipo, uma defesa do capitalismo, né? Já que ele é o... Não. Vai mais ali na luta em busca da liberdade e não daquela vigilância absurda que o Superman promove, né? Eu ia até perguntar ao Peter, no contexto histórico, qual seria a correlação do Batman com a história real, né, nesse período, né? Que ele vai contra... Eu fico pensando que são os próprios opositores de Stalin, né, nesse caso, porque eu fiquei analisando e eu achei, pelo que o Fabrício descreveu aí no HQ, a ideia da morte do Stalin muito mais interessante, porque na animação me pareceu uma situação muito tendenciosa, sabe, de americano falando sobre sua versão muito assim, espalhafatosamente. Não, isso, o cara... e era muito mais complexo do que isso, é claro. Havia toda uma questão envolvendo a perseguição, né, que foi um problema enquanto Stalin esteve no poder, foi um problema esse lance da perseguição da oposição, né? Stalin matou muita gente de forma completamente arbitrária, coisa que o seu antecessor, Lenin, jamais fez na sua administração. Então, Stalin foi uma versão do socialismo que não deu conta das problemáticas da época e precisou recorrer a determinado tipo de violência para poder promover a manutenção do sistema, porque o American Dream era muito interessante, né? As pessoas que não tinham determinado item básico, né? Vamos supor, por exemplo, né? Itens de higiene, né? Papel higiênico, esse tipo de coisa, né? Que mais à frente são coisas tão comuns, seriam negados para a maior parte da população, por conta da inexistência de um tipo de propaganda de certo luxo. No capitalismo existe essa propaganda de determinado luxo, né, que faz com que as pessoas adquiram uma determinada vontade de consumir aquilo, porque a gente sabe, que a gente vê no encontro dele com a Lois, né, a Lois Luthor, quando ele encontra com ela, ele demonstra um receio, né, esse receio de demonstrar uma coisa, uma fraqueza nas palavras, e ela manipular essas palavras, uma forma de propaganda antissocialista, né? Então, há esse medo nele, por conta de todo um contexto que ele está inserido. Tanto o capitalismo quanto o socialismo conseguiam muitas coisas a partir da propaganda do seu sistema. Se você não tem a propaganda desse sistema eficiente,
você não consegue promover determinadas ideias na sociedade, né? Então, é preciso ganhar também nesse campo, no campo da propaganda. Tanto que eles não fazem questão de esconder um do outro essa arma, que seria, no caso de um alienígena, no caso de outro, a réplica desse alienígena, né? Então, eles não fazem questão de esconder um do outro, pelo menos na animação, né? Que foi o que eu vi. Eu não tenho HQ, mas eu vejo muito mais profundidade numa discussão na versão que o Fabrício contou do HQ do que o que eu pude ver na animação, entendeu? Porque simplesmente o Stalin fazer determinada coisa, né? Porque quando a gente vê o nome Stalin, igual eu estava falando em off com o Fabrício, a gente pensa, caraca, tem um contexto histórico inserido, de fato, né? O Stalin foi um personagem político histórico que tem uma participação significativa na história da União Soviética, né? O cara tá sendo citado, o nome dele, a figura dele, o cara lá do bigodão, é ele mesmo que está ali. É um personagem histórico que está inserido. Eu não sei se isso existe em outras partes de outras histórias do Super-Homem, determinados atores históricos que existiram de fato, eles aparecerem assim com essa ênfase dada ao Stalin. Eu não sei se isso é proposital. O que vocês acham disso? Tem o Kennedy, né? O Kennedy tá lá, por exemplo. Tem até uma cena da história em quadrinho que é bem interessante, de um personagem que é vital para a história, tanto na HQ quanto na animação, que é o Lex Luthor, né? A gente não falou tanto dele ainda. Tem uma parte da história que ele tá assim, ele é casado, como o Felipe falou, com a Lois Lane, né? Ela se chama, e o Peter até enfatizou isso, Lois Luthor. E aí o Luthor tá lá construindo algum artefato, alguma coisa para poder combater o Superman. E aí ele falou, Lois, prepara o jantar caprichado hoje, porque hoje a gente vai receber a visita do Jack Kennedy e da Norma Jean. E para quem não tá ligado, Norma Jean era o nome da Marilyn, né? Da Marilyn Monroe, né? E nesse universo meio que eles estão casados ali, né? E agora eu só queria voltar a pergunta do Felipe, qual é o paralelo ou qual o equivalente histórico ali no Batman? É basicamente o seguinte, cara, qualquer regime, totalitário ou não vai ter unanimidade, né, cara? Então a gente vive no capitalismo e a gente sabe muito bem que é um regime, é um sistema político, um sistema econômico que tem diversos problemas, assim como, por exemplo, o socialismo teve muitos problemas. Concordo contigo. Porque na teoria, né, no papel é tudo muito bonito, mas na aplicação a gente vê as deficiências desses sistemas, né? Exatamente. E na história o Bruce Wayne era um filho de fazendeiros, era um filho de operários que vivia em miséria. E os pais dele, do Bruce Wayne, foram mortos, né? E revoltado, ele via que toda aquela utopia, que eu acho que é uma palavra que se faz necessário a gente discutir isso, né? Um sistema utópico. Sim, concordo. Que, aliás, há até uma discussão, e já até houve Nerdcast e outros podcasts que debatiam sobre isso, que é até onde vai uma utopia e onde começa uma distopia. Ali praticamente é uma distopia. Nesse contexto, o cara era vítima da tirania de um super ser, né? Falei, esse cara aí, vocês estão cultuando ele como se fosse um deus, mas, cadê a liberdade de pensamento? Cadê a liberdade de expressão? Eu não posso nem murmurar que o cara, na sua onisciência, vai saber o que eu estou falando, vai saber o que eu estou sussurrando. E na história, quem era contra ele era capturado por ele e lobotomizado, né? Ele fazia uma espécie de controle ali mental da pessoa. Ele até fala isso pro Batman em determinado momento da animação, que depois deles se confrontarem a primeira vez,
ele fala, eu não vou te matar, eu vou te ajudar, eu vou fazer um tratamento em você e vou te colocar para trabalhar numa lavanderia. Tipo assim, você fez essa luta toda aí, eu vou te colocar para fazer uma coisinha muito, muito corriqueira aqui e você não vai ter importância. Todo esse seu esforço foi para nada, foi o que ele quis dizer ali. E exatamente essa decisão que ele tomou de ser diferente do Stalin, né? Os pais do Bruce Wayne foram assassinados porque eles eram operários que contestaram o regime socialista. Eu falei, isso aqui não é bom, quem está achando que isso aqui é uma maravilha, está a gente passando fome. E aí o Stalin mandou, na HQ, mandou um dos filhos dele assassinar. Essa galera aqui está causando tumulto. Pá, matou. Na história, na animação, eles foram escravizados no tal Gulag. Então, o Superman fez o seguinte, não, eu vou ser melhor do que isso, não vou matá-los. Mas, quer dizer, melhor entre aspas, né? Como o Felipe falou, eles eram praticamente escravizados, eles eram implantados uma espécie de algum mecanismo no cérebro deles, né? Alguma coisa eletrônica no cérebro deles, e eles praticamente viraram zumbis, escravos, e que só faziam tudo aquilo que, né, o regime comunista mandava, né, o que o Superman queria. Então, eles eram assim, colocados em funções quase que mecânicas ali, né? Só para executar tarefas muito mecânicas. Então, qual que é o mais grave ali nesse contexto? Os caras contestaram o regime. O Stalin mandava assassinar ou o Superman mandava escravizar e as pessoas praticamente eram privadas de seu livre-arbítrio, né? Então essa é uma das questões bem interessantes também que a história levanta. Eu fiquei pensando assim que talvez em algum momento a história ela fosse deixar assim, mais claro os motivos pelos quais ele estava lutando, né? Não que não estivesse claro, mas assim ainda, por mais que seja uma versão do Super-Homem, e é legal porque quando ele vai conversar com a Lois lá no teto lá do prédio, né, do planeta diário, quando ele está lá, ele percebe os problemas do capitalismo na fala dela. Né? Ele chega a comentar algumas coisas que são críticas comuns assim, ao sistema capitalista na fala dela. Seu sistema tem muita desigualdade. Né? Enquanto você. Eu achei incrível também uma coisa na animação, que é o fato dela só fumar a beiradinha do cigarro e jogar fora. Tentando, para mim, né, o que eu entendi foi um hábito consumista. Se dane o risco que isso gerar, né, pro meio. Ela ainda fala assim, que ele fala, você não deveria fumar. Ela, não, tá tudo certo, isso aqui é a marca que o meu médico fuma. Nesse papo deles, a Lois também faz uma espécie de meia-culpa ali, reconhecendo que, não, tudo bem, eu reconheço que a realidade americana ainda tem uma distância do sonho americano. A ideia do mal necessário, né? Isso, é o mal necessário. Mas esse sistema ainda é melhor e tal. É um confronto ali de ideais que acaba parecendo, dando a entender que gera uma compreensão de ambos os lados ali. Mas é só mesmo um parecer. Porque assim, a animação, ela, pelo que eu pude perceber aqui estudando, ela é bem mais superficial que a HQ. Principalmente nesse contexto histórico, né? Ela é muito apressada, porque até por uma questão de mídia diferente, eles acabam focando muito mais na aventura e bem menos na parte de contexto histórico. Então, todos os eventos acontecem muito rapidamente. Sim, sim. Até as passagens de fase, porque durante o filme vão se passando os anos, né? O Lex Luthor e a Lois vão envelhecendo, passam-se muito tempo, né? E isso na animação fica muito corrida, né? No quadrinho isso é um pouco mais atenuado, né, Fabrício? Passa mais de uma década, não é? Do regime do Superman. Inclusive, só abrindo um parênteses sobre a Lois Lane, o primeiro encontro dela com o Superman cara a cara, né? Foi naquele momento, isso tanto na animação quanto na HQ, foi no momento em que o Luthor arquitetou uma queda de um satélite, né, um satélite russo, em solo americano, já esperando que o Superman agisse para poder
evitar a destruição que aquilo causaria, porque ia matar muita gente, e talvez até fosse uma estratégia de tentar provar o quão legal é esse super ser, né? Se ele é um cara legal mesmo, então ele vai vir aqui em solo americano e vai salvar esse satélite, vai salvar toda a população. Ele queria estudar, né? O Superman. Isso. E foi uma e também foi um ardil também para ele poder, já esperando que o Superman fosse tocar naquele satélite, deixar rastros de DNA ali, porque ele ia tocar, ia botar a mão ali naquele satélite, e aí o DNA dele ia ficar ali e o Luthor ia usar aquele DNA para poder fabricar uma cópia, né, um clone dele. Que no caso da HQ ele já é um clone totalmente distorcido, o que seria o equivalente ao bizarro, né? Mas voltando, a Lois Lane, o primeiro encontro dele foi logo depois que ele salva esse satélite e um dos destroços do satélite bateu naquele famoso globo do planeta diário, ia cair lá embaixo, ia matar um maior galerão, e aí o Superman resgata uma criança, né, uma mãe ali embaixo, e ao mesmo tempo ele segura o globo e pega aquelas bexigas, aqueles balãozinhos que o garoto estava segurando e deixou escapar, e com a outra mão ele entrega, né, essa bexiga na mão do menino. E a Lois estava presenciando essa cena. A diferença, tanto na animação, a diferença na animação para a HQ é que a Lois, ao olhar para ele, rola aquela, tipo assim, paixão à primeira vista, e ela acaba se apaixonando por ele, mas nunca concretizou aquele sentimento. Então tem vezes que ela vai assim pro alto do prédio do planeta diário e fica contemplando as nuvens e tipo assim, poxa, não sei o que, em outro universo, meio que assim, acordando daquela realidade e voltando para a realidade que a gente conhece, a realidade do cânone, né, em que eles se apaixonaram, viveram juntos e tudo mais. Um outro ponto que, só complementando um pouco isso que você falou da questão da queda do satélite, Fabrício, que eu acho que é um outro ponto interessante dessa história, eu acho que na HQ também é parecido aqui, o governo americano ele fica maluco da cabeça que a galera lá da União Soviética tem o Superman, e aí eles passam a considerar como se fosse proposital ali, né? Isso, e eles passam a considerar que, bom, isso aqui agora é a nova corrida armamentista. Então, se eles têm um ser superpoderoso, nós precisamos ter um também. E aí é que vem essa corrida do Lex lá com essa questão do satélite, de coletar DNA do Superman, para fazer a versão deles, a versão americana do ser superpoderoso. O que no quadrinho como o Fabrício bem falou, é equivalente ao Bizarro, que é uma versão distorcida do Superman. E no quadrinho ele é um cara todo deformado, cheio de problema, e isso acaba sendo ali um paralelo com o que é a visão americana, distorcida. A versão deles é um herói, um personagem todo torto, né? Feio, distorcido. Mas essa colocação. Pois é, e é aquilo do mal necessário. Ele é todo torto, todo feinho aqui, mas ele é necessário. Na animação, isso já é um pouco mais, vai para o que o Peter falou, já é um pouco mais tendencioso, porque ele já é um exemplar típico americano, né? Todo, como eles gostam de fazer. Sim, atlético, né? E ele vai ficando, ele vai se mostrando assim depois por conta dos abusos de poder que o Lex faz em cima dele, desse clone, né? Usando ele além da capacidade dele. E demonstra toda a frieza dele e do governo americano no uso desse clone, que ele tem consciência que ele, jogando mais poder, ele vai sobrecarregar o clone e o cara vai morrer e ele não tá nem aí. Para ele é uma coisa, para ele é uma ferramenta, é uma arma mesmo. No caso dos Estados Unidos, ele é visto como o herói americano. Já o soviético, quando ele foi chamado de herói, ele falou: não, eu só sou um funcionário do Estado que estou prestando um serviço para que a minha sociedade possa viver melhor. Aí você vê determinados tipos de ideologias, né? Não, eu me sacrifico pela minha pátria, o norte-americano, mas eu tenho um ídolo, eu tenho algo a ser seguido, né? Que é o ideal dele, é o exemplo nato daquela
daquele tipo de perfil que deve ser reproduzido pelo soldado, pelo cidadão e tal. Já na União Soviética, não, ele é como nós. É como se uma determinada horizontalidade tivesse sido determinada por um aspecto ideológico, né? Essa saliência que fica na animação, eu acho bem interessante para a gente tentar separar os tipos de ideologias que são colocados para a gente, né? E só pontuar uma coisa, eu acho que o Fabrício ia falar sobre isso, mas eu já quero puxar essa deixa, e essa é uma das maiores diferenças entre HQ e animação, porque esse embate na animação, ele se dá com o clone americano, ele indo lá na União Soviética atacar o Superman num evento. No quadrinho é completamente diferente, tem até uma questão de sacrifício. Fala aí, Fabrício, você está mais por dentro. E há um embate entre o clone que carrega no peito o US, né, United States, né, o símbolo americano. Na animação é chamado de Homem Superior. E tá lá a pancadaria rolando entre o que seria o clone, né, que a gente conhece como Bizarro. Na HQ, esse confronto não se dá com o americano indo confrontar lá diretamente o Superman na União Soviética, não é? Como que ele chega até lá para esse confronto? Isso na HQ eu não sei como funciona. Estou até abrindo aqui. Ele vai sim ao encontro. Mas é no meio termo, né? Porque eu lembro que tem a questão do navio também, com um disparo acidental de mísseis, né? Ele tá indo até o encontro do Superman, só que aí no meio do caminho o Superman falou, você não vai invadir meu território aqui não. A pancada rola até que o Superman é golpeado, né, pelo clone, e a luta vai parar lá na Inglaterra. O golpe foi tão poderoso, aquele estilo Matrix, quando o Neo é golpeado pelo agente Smith, e aí ele o corpo dele vai sendo levado, vai parar lá no Big Bang, ele destrói o Big Bang, né? E aí a pancadaria acaba terminando lá em Londres, só que aí no meio do caminho um míssil nuclear é lançado por um submarino que acompanha esse embate, nessa luta, ia cair, acho que em um determinado ponto lá, e o Bizarro, por ser um clone do Superman, ele tem dentro dele um lado bom, dentro daquela feiura dele, né, o tal do yin e yang, né, um ponto positivo dentro do lado negativo, dentro de todo o negativo dele. Ele vendo que aquele míssil nuclear ia cair e ia matar uma galera, ele toma a decisão. Teve uma hora que ele para assim, olha pro Superman e fala, ou vai eu ou vai você. Aí o Bizarro lança um olhar congelante, quer dizer, ele é o oposto do Superman, então ao invés de visão de calor ele tem um raio congelante, ele congela o Superman, não, vai eu vou e vou salvar todo mundo. E o Superman fica assim, meio catatônico, não esperava isso, né? E ele se sacrifica e salva lá o planeta de mais uma bomba atômica, né? Então era o clone dele tinha a bondade do Superman dentro dele e acaba salvando essa... quer dizer, é uma coisa assim, pô, americano não é tão desgraçado assim, não vai deixar matar todo mundo. A sacada do Mark Millar basicamente você não é estabelecer aí me corrija se eu estiver usando o termo errado, essa coisa do tom maniqueísta, né? Não, um lado é bom, outro lado é mal. Não, todos os dois lados têm problemas, todos os dois lados têm algum ponto positivo. Então, ele, vendo que o Bizarro, que era a versão americana do Superman, era um antagonista, mas ele não é o cara que vai deixar a população de uma cidade ser dizimada por um míssil atômico. Isso que eu acho que é uma baita de uma sacada na história. Não, isso é bem legal, e isso na animação eu acho que se perde um pouquinho, na minha opinião, porque na animação o que acontece, quer dizer, tem ali uma mensagem interessante também, que é, como eu falei, o Lex Luthor, ele está observando toda a batalha à distância, e parece que ele tem uma espécie de controle sobre o clone, do quanto de energia ele coloca para que ele possa funcionar. E quando ele vê que o clone está perdendo, ele joga mais energia. E os técnicos dele falam, não, olha, se você jogar mais energia, ele vai sobrecarregar e tal.
Não, joga mais energia, e ele vai indo, e aí nisso é que ele vai ficando o bizarro, né? Que ele vai ficando mais forte, vai ficando deformado, até o ponto dele se desfazer, literalmente se desfazer. É um paralelo diferente do que na HQ passa, né? Uma mensagem diferente, né? Dos Estados Unidos querendo ir além do que poderia. E aí depois o Lex diz que ele tinha total consciência de que o clone não tinha condições de dar dentro com o Superman. Ele falou, tinha 12% de chance, e eu já sabia que isso ia acontecer e tal. O autor, né, o Mark Millar, ele sabendo que a coisa não poderia ser concluída com assim um lado vencedor, né? Porque obviamente não tem como ter um lado vencedor, socialismo ou capitalismo. Ele criou alguma ameaça externa, que seria, no caso, o Brainiac, né? Para poder, assim, galera, não importa socialismo, não importa capitalismo, não tem um mal maior. E eu acho isso legal também, só enfatizar que o Mark Millar, dentre outros autores britânicos, são todos filhos de Alan Moore, que é o cara que praticamente foi um divisor de águas nas HQs, ao criar o Watchmen, que é basicamente um pouco disso. Tem muito do Watchmen dentro do Entre a Foice e o Martelo. Que é você imaginar uma realidade com um ser superior. Esse ser, ele não vai ser bonzinho, ele não vai ficar tirando gato de árvore o tempo todo, não. O cara é um semideus praticamente. Ele vai ser o governador, ele vai ser o divisor, ele vai ser o cara daquela nação. No caso de Watchmen, era o Dr. Manhattan, sendo um instrumento dos Estados Unidos. Entre a Foice e o Martelo, é o Superman, sendo um instrumento da União Soviética. Né? Então, o Mark Millar pegou muita coisa do Watchmen, de Alan Moore, e fica essa dica aí, quem não leu, leia. O filme não recomendo muito não, mas a série é muito boa. A série, sim, mas a série ela já é uma continuação da HQ. Então, eu recomendo que primeiro leia a HQ e depois veja a série. Sim. E até se me permite aqui um complemento, Fabrício, e também para o Peter, aqui de repente até um tema legal para vocês debaterem aqui. Eu acho que tem muito a ver com o Nerd por Causa. É debater não só o quadrinho do Watchmen, que tem um contexto histórico incrível ali, e depois a série, que também aborda um outro ponto que é muito chocante, porque é uma parte da história americana, principalmente dos negros ali, que geralmente a gente não tem conhecimento aqui. Então é bem legal, vale bem a pena. Bem como também, e desculpa aqui já fazer mais uma indicação, a série Lovecraft Country, que também aborda ali um ponto próximo do que a série do Watchmen da HBO fala também. Aliás, só se for um negócio que é bem legal também. A animação, só contextualizar aqui, a história em quadrinho foi publicada em 2003. Ela é recente, né? Não é tão antiga. E a versão animada é de 2020, do ano passado, né? Para quem, em casa aí, quem for ouvir bem depois esse debate aí, nós estamos em setembro de 2021. E ela, na verdade, é uma versão revista atualizada e que tem umas coisas bem interessantes que se faz necessário comentar, que é a questão do empoderamento de algumas minorias. Então, por exemplo, a Lois Lane, na animação, ela é muito mais empoderada do que na HQ, né? E o Jimmy Olsen, que no cânone da DC Comics é um garoto ruivo, cheio de espinhas, que é quase que um office boy, na verdade ele é um fotógrafo do Planeta Diário. Na animação Entre a Foice e o Martelo, ele é um agente do governo, né, negro, e que acaba se associando ao Lex Luthor. E que eu achei interessante no final, e eu achei muito paralelo com a eleição do Obama, presidente negro, né? É que o Luthor, no final da animação, ele já como presidente dos Estados Unidos, ele fala, galera, acabou,
já fiz o que eu tinha que fazer, estou acabando o meu mandato e estou passando a bola para o meu vice, senhor. Só que, na verdade, ele é chamado com o nome verdadeiro, né? James, né? O Jimmy é como se fosse um apelido carinhoso, né? O James Olsen, né? Aí vê lá um político negro, eu falei assim, caraca, eu acho isso muito paralelo com a eleição do Obama. E a DC, atualmente, ela tem muito essa preocupação de fazer essas questões de empoderamento, né? De botar a mulher em destaque, botar o negro também empoderado, ganhando posições políticas. Eu acho isso inclusive nas obras que o Felipe falou também, na série do Watchmen e tantos outros. A questão do LGBT também, que cada vez mais... Inclusive é representado nessa animação aqui pela Mulher Maravilha, né? Que é diferente da HQ, que não tem esse ponto. Sim, exato. Na animação... olha o Léo aí, olha o Leonardo aí, chegando agora. Olha eu aí. Interromper só um minuto, só para destacar para a galera que o Léo tá entrando aí agora para contribuir com a gente. Depois que o Fabrício terminar de falar a fala dele aí, o Léo pode se apresentar e fazer seus comentários aí, pegando o gancho do que o Fabrício está falando aí, beleza? Continua aí. Não, e aí, só para fechar, a DC ela tem muito essa preocupação de representatividade do que nós chamamos de minorias, né? É o negro, a mulher, ganhando posição de destaque, personagens LGBTs e, como o Felipe falou, diferente da história em quadrinho, né? Na animação, a Mulher Maravilha deixa isso bem claro. O Superman, ele tenta, né, tirar uma casquinha dela, falei, não, leva mal não, vamos ser amigos, pô, eu vivo numa ilha cheia de mulheres. Vivo numa ilha cheia de mulheres, você já pode imaginar, né? Então... E claro que ela não vai deixar isso bem muito evidente, né? Principalmente por causa da galera mimizenta, né? Porque o nerd, você sabe, tem uma ala bem mimizenta, né? Né? Para bom entendedor, né? Pinga a letra. Então, ele deixa bem claro que a Mulher Maravilha ali é uma representante LGBT. Então, eu acho isso espetacular na animação. Só para não ficar assim, o quadrinho, embora eu falei isso em algumas vezes, até nos nossos grupos de Zap, falando que a HQ é melhor, mas na animação ela tem essa coisa bacana, né? É uma versão mais atualizada ao que a gente está vivendo hoje, no século XXI, anos 20. Eu acho que isso é bacana destacar. Senti falta do seu rosto, da sua bela face, Fabrício. Não. Só um tostão da minha voz está de volta. Boa noite, galera. Eu sou o Léo Vieira. Eu sou professor de inglês, trabalho com tradução também. E tô participando aí dessa live aí. Eu vim para aprender, gente. Vocês são os caras dos quadrinhos aí. Eu tô só... Não, você é o maior decenalta de todos aqui. Que isso? E um dos maiores fãs de Superman que eu conheço. Eu conheço poucos caras que sabem tanto de Superman quanto o Léo. Eu tô curioso para saber o que ele acha disso. O que eu acho do quê? Do que o Fabrício disse? Cara, ele já disse. Também. Aqui, Léo, ó, meu brinquedinho novo. Olha que bonito, né, cara? Rapaz, ó, maneiro, hein? Eu tô lembrando aqui, Fabrício, puxando o que tu disse aí, no filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme, né? Ela chega a falar que, acho que tem um filósofo, alguém escreveu um livro falando que os homens falharam em todos os sentidos com as mulheres, né? Exato. Não sei se vocês lembram dessa cena que ela fala com o Capitão Kirk lá? O Steve Trevor. O Steve Trevor. Ela deixa isso bem claro naquela cena do barco, né? Em que tá os dois lá indo lá pra terra lá do Trevor. Ela fala, a gente não precisa de homem pra sentir prazer, não, cara. Exatamente. Sinto informar vocês, sinto decepcionar vocês, mas a gente não precisa de vocês, não. Há outras formas. Eu acho que é bem essa vibe que a Mulher Maravilha na animação ela passa, né, pro Superman quando ele tenta dar aquela encostada nela lá. E na HQ ela é uma jovem assim, toda deslumbrada, apaixonada pelo... Na verdade, na HQ acontece o contrário. Ela é apaixonada pelo Superman, ela dá em cima dele,
até por uma questão política também, já que ela é a representante de Temícera, havia um interesse na época, ainda estava vivo o Stalin, né, antes dele morrer na história, de que tivesse um casamento entre a Diana, a Mulher Maravilha, e o Superman, e eles imaginariam um ser perfeito que viria dessa união, né? Ele até fala com ela durante esse papo que eles têm, que ela dá, vamos dizer assim, se enquadra no Superman. Ele fala que seria muito lógico por conta do poder que eles dois representam, e juntos eles poderiam ser uma força muito maior, né, de dominação. Isso foi um ponto bem interessante, né? A união dos dois trazer um poder ainda maior, inimaginável, porque os dois juntos superam as possibilidades de só governar a Terra, né? Tanto que eles fazem de certa forma, eles fazem uma aliança, né? Tem uma embaixada de Temícera lá na União Soviética, e eles têm essa relação ali de cumplicidade, né? Tanto que quando acontece o ataque do Batman, ela tá ali como pivô também disso tudo. E deixa isso, assim, muito engraçado a parte que ela tá escravizada pelo laço dela, né? E aí ela fica toda destruída, né? Depois que ela se liberta, e depois ela surge quase como se fosse uma deusa, né? E na animação, aquela cena que ele se confronta com ela, né? E aí ele vai desferir um socão e ela segura. Eu falei, baixa a bola, tu não é o único poderoso aqui, então baixa a bolinha aí, fica na tua, que eu também sou... Vocês são tóxicos, vocês se acertam. E depois ela sai. É uma cena que ele tava lutando contra os Lanterna Verde, e aí geral fica assim, caraca. Aí ela sai de cena, aí o Hal Jordan, mulher sinistra, né? Aí a porrada volta a estancar de novo. Volta a brigar uma pausa completa contemplativa, né? Para depois voltar a pancadaria. Não, e é legal que ela o tempo todo ela fala disso, né? De separar o Superman não como um super-homem, mas como um homem. Em alguns momentos ela fala, homens são todos assim. E ela vive com o que a mãe dela defende, que a mãe dela é muito mais conservadora, a Rainha Hipólita, e ela não, ela busca um pouco mais de conciliação, enquanto a mãe dela já é um pouco contra. E aí, com o passar do tempo, ela acaba dando mais razão ao que a mãe dela diz, né? De que não, realmente os homens são um problema, não é só aquele homem super poderoso, é os homens como um todo. Ela ignora completamente o fato de ele ser um alienígena, né? Não importa. Mas eu acho que ela coloca naquele balaio do masculino, né? É masculino, dane-se, já não presta, né? Até porque ela também não é uma mulher comum, né? Ela é uma amazona. Ela tá bem distante. Ela também é diferencial. Sim. Isso E no mundo que a gente pensa, né? Como o Fabrício falou aí, dessa adaptação de alguns detalhes, né? Que isso empobrece um pouco no ponto de vista crítico, né? No ponto de vista mais específico de uma análise de profundidade, né? Que a DC é muito famosa pelo obscurantismo que ela tem, né? Em tocar em determinados temas. Então, esse tom obscuro, ele é um pouco suavizado, eu senti nessa animação, devido a essas adaptações. Isso torna as coisas mais superficiais. Porém, né, em nível de pensar em atingir a população de uma maneira geral, né, um outro público, que é o público das animações, né, talvez se coincidem com a gente aqui, né, vocês são fãs de HQ, mas também conseguem curtir as animações fazendo determinadas críticas, tais, né? Como vocês fizeram aqui. Mas pensando assim numa temática atualizada, ela como uma representante LGBT que mostra a sua visão específica do super-homem enquanto um homem, né? Tanto que na animação ele fala com a Lois, até meus 12 anos, eu era um ser humano igual a você.
né? Então foi aqui que eu me identifiquei, foi aqui que eu cresci, que eu desenvolvi um afeto e veio esse mundo que me deu essas possibilidades, né? Então por isso eu consigo falar enquanto ser humano. Talvez isso também, de alguma forma, contribua para que ele seja pensado como ser humano também, né? Claro, visto que ele é um alienígena, mas em matéria de pensar enquanto um ser humano, né, em nível de humanidade, não um ser humano enquanto um ser biológico em si, mas um ser humano portador de subjetividade, e essa subjetividade que a gente pode atribuir ao caráter humano que ele tem, né? Então, essa subjetividade ela é questionada na animação, né, dessa forma, de falar, você não sabe o que é ser humano. E ele depois dá essa resposta. O que vocês compreendem nesse sentido? Primeiro, as diferenças entre como isso é tratado no HQ e na animação, quem puder falar isso, e essa temática sendo levantada na animação de uma forma assim a as discussões atrasadas, né? Como o Fabrício falou, são discussões que são levantadas para o público de hoje, que está tendo a introdução dessas temáticas mais sociais, mais de grupos específicos sociais que lutam por direitos, né? Que lutam por resistência, e ver isso sendo falado num super-herói tão importante da DC, que é o Super-Homem, talvez o maior de todos, né? Aí eu valorizo mais a HQ nessa bola que você levantou sobre a questão da humanidade, que não tem na animação. Na HQ tem uma cena bem interessante de um diálogo que o Superman está tendo com o filho do Stalin, né? Que rola aquela ciumeira, tipo Caim e Abel, né? Pô, eu era o filho do Stalin, eu tava na parada, eu tava na frente de tudo, aí de repente tu chega, tu rouba meu posto, tu é o preferido, e o cara até tenta se matar, e o Superman, não, pô, por favor, não se mate e tal, ele para lá a bala, né, que ia matar o cara, e aí o cara meio que fala assim, pô, você é praticamente a antítese do que o partido prega, né? Quando eu falo partido, o regime socialista, que você é praticamente um semideus, e nós pregamos exatamente a ideia de que todos são iguais. Então, como é que você pode, sabe, na sua condição de semideus que tá na frente de uma coisa que é totalmente o contrário do que você representa. A gente tem a ideia de que todos somos iguais, é um regime igualitário, né? Então não tem classe social, não tem burguesia, não tem favorecido. Não, todos são iguais. Você não é igual a gente. Isso é o que eu senti falta. Aí, como o Felipe falou lá no início do nosso bate-papo, uma questão de mídia diferente, talvez não tenha tanto tempo de explorar tudo que tem na HQ. Aí eu acho bem interessante esse diálogo. Tem tudo a ver com o que você falou, Peter. Essa adaptação, desculpa te cortar, Fabrício, só para fazer uma adenda aqui, essa adaptação, normalmente as adaptações para animações da DC, elas tendem a ser mais superficiais. Então, essas pequenas nuances, elas acabam ficando muito no ar ali. Quem já tem um conhecimento um pouco maior do que aconteceu nas HQs, na obra a qual a animação se baseia, acaba tendo uma facilidade maior de perceber. Mas, no geral, para o público que vai pegar essas animações, nem sempre é um público que tem esse discernimento para identificar esse tipo de coisa. Até porque essas animações, elas são, no geral, para um público ali mais adolescente. Claro que vai pegar o fã mais velho, eles tentam fazer um material de modo que pegue, ajude a capturar o fã mais novo, como também agrade o fã mais velho. Por isso essas adaptações ali, né? Não só para idades, como também em relação a visual, traço. Por exemplo, uma coisa que é muito cativa para o público que já é fã da DC é o traço da animação, que é o traço do Bruce Timm, das animações do Bruce Timm, que é
representado muito bem aí pelo desenho do Batman dos anos 90, o desenho do Superman, o desenho da Liga da Justiça, né, que é um traço diferente, me corrija aí, Fabrício, se eu estiver errado, um traço bem diferente do que é na HQ, né, e isso já é uma adaptação para trazer para esse público que é um público da animação, já é um público diferente, que tem uma percepção, tem um tempo de absorção de conteúdo diferente. Eu acho que assim, como eu falei, as mídias elas se complementam. Como a animação ela traz para um público que não teve a oportunidade de ler HQ e faz exatamente essa ponte, desperta esse interesse. Pô, vou ler HQ para ver se tá igual. E não só no caso do Entre a Foice e o Martelo, mas toda obra de transmídia. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis, né, o tema que o Leonardo aí domina. Então, o Senhor dos Anéis, o cara viu o filme, o cara não teve, por exemplo, a chance de ler os livros, vai depois pesquisar e vai ler o livro, e vice-versa, né? Quem lê o livro já é um fã das antigas, vai ver o filme para poder ver como é que é a materialização daquilo que ele só leu no livro, né? Então, essas adaptações têm essa questão de incentivar o outro, né? Aí eu só abrindo parênteses aqui, ó. Estou aqui com a HQ aberta aqui, eu achei o trecho que o cara fala, né? Você é o oposto da doutrina marxista, Superman. A prova viva de que nem todos os homens são iguais. O cara é um semideus, o cara não é nem humano, e aí o cara vai estar à frente de um regime que prega a igualdade entre todos, né? E o cara não é igual. E ele conquistou com base na força, né? Com base no poder que ele já representava. Tanto que na animação é dito lá, faz uma comparação com uma batalha que durou, acho que 3 meses, né? Uma coisa assim, 3 semanas, e aí fala aí o Superman derrotou todo mundo em 3 horas. Exatamente. Fazendo esse paralelo do quão poderoso ele era ao ponto de reduzir uma guerra de meses a míseras horas. Exatamente, pensando lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, né, uma guerra sangrenta, ele simplesmente foi lá e determinou, não, vai ser assim, assim. Olha o tamanho da força do cara, que consegue acabar com a guerra em 3 horas. 3 horas. Olha só. Em 3 horas. É um paralelo de poder muito grande. Depois tem uma cena de um jantar dele com eu não me lembro o nome do representante coreano lá, que ele tá jantando com o Superman, e o Superman vira para ele: por que você tá sempre tão receoso assim na minha presença e tal? E aí ele faz o cara confessar, e o cara fala: não, porque eu me você me apavora de você. Você me apavora. Para dar essa dimensão do poder que o cara tem, onde que naquele contexto, né, um ditador coreano iria admitir uma questão dessa, só se estivesse diante de um poder inimaginável. Conhecido como Superman. E aí, Léo, o que tu acha disso aí, Léo? Interessante a gente pensar, né, nos contextos que estão inseridos, né, essas discussões, a temática com que a gente vai ver o desenvolvimento da animação, desse quadrinho, e eu fico pensando no inimigo externo. Esse inimigo externo entre capitalismo e socialismo, um soberano que fornece ameaça, né, a gente pode pensar no nazismo, no fascismo, né, que foi um inimigo comum que contribuiu para esse embate, quer dizer, esse embate não, para essa união entre, no caso, Estados Unidos e União Soviética. Né? Eles lutaram juntos contra o inimigo externo, que era o nazismo. Depois, feitas as tais condições, né, cada um ficou com aquilo, eles voltaram a se enfrentar de uma maneira um pouco menos aberta, né, a tal Guerra Fria. E aí, se a gente pensar, bom, que ponto que faria essas duas ideologias se unirem novamente? Aí a gente tem um ponto, né, que o inimigo externo faz com que não só o super-homem americano quanto o super-homem soviético, né, ele acaba aparecendo aí como uma união possível para combater esse inimigo externo.
Vamos fazer umas considerações finais sobre... se vocês puderem fazer a comparação, né, entre a animação e o HQ, falar os pontos que vocês acharam interessantes, os pontos que vocês destacam como negativos, e fazer as suas considerações finais sobre esse nosso debate-papo. As diferenças, como o Fabrício já citou, são em alguns pontos, mas eu acho que vale muito a pena assistir, e a minha recomendação é assista a animação e vá atrás da HQ depois, porque há uma chance de, se você ler a HQ primeiro e ver a animação depois, você se decepcione um pouquinho com a animação. Os dois são materiais muito bons. Eu estou falando da HQ, apesar de não ter lido, eu estudei um pouquinho a respeito da HQ antes da gente fazer a live aqui, e ela me parece ser realmente bem mais aprofundada, ser um pouco mais detalhada, até no que se refere a algumas questões de andamento da trama, que na animação, e aí falando um pouco da questão técnica da montagem do filme, eu acho um pouco falha. Ela tem alguns problemas ali, algumas situações acontecem muito do nada, sem contexto, e para o espectador que não tem conhecimento da obra, pode ficar um pouco perdido. Você está ali, uma cena, e de repente, do nada, caramba, tem uma cabeça gigante pairando ali, que é o Brainiac, e cara, que porra é essa? Sabe, a animação, ela não te dá muito contexto nesse sentido, ela é muito mais ágil. Mas é bem interessante, e por isso eu recomendo. Vá lá, tem na HBO Max, ou se você preferir, você pode alugar nas plataformas digitais aí, e depois eu recomendo ir atrás da HQ. Se eu não me engano, e sem querer fazer propaganda de nenhuma rede específica, se eu não me engano, ela tem na Amazon com frete grátis. Então, vale a pena, é um quadrinho bem bonito, as ilustrações... eu tava com isso aqui, as ilustrações são do artista chamado Dave Johnson e Andrew C. Robinson. Os desenhos são bem bonitos, a colorização é bem legal. Como o Fabrício falou, é de 2004, o que para a galera mais jovem pode parecer muito tempo, mas é um trabalho bastante atual, é bem bonito, vale a pena você, se você gosta de quadrinho, vale a pena você comprar e ter o quadrinho. Olha Fabrício, aí. E rapaz, o cara apareceu. Olha o carinha aí, gente. É capa dura, Fabrício? Fabrício, suas considerações finais aí. Galera, primeiramente quero agradecer aí a participação, o convite aí do bate-papo foi muito legal. Vamos fazer de novo outros. Obrigado, Felipe, pelo convite. Né? É uma boa também. Obrigado, Felipe. Uma pena que o Léo não pôde participar tanto, né? Mas pegou o finalzinho aí. Mandar um abraço para todo mundo. E deixar a seguinte mensagem. Galera, é obra de entretenimento, é diversão massa véi, é lutinha, é personagem com poder, né? Com cueca em cima das calças, é diversão, mas tem também tem muita história inserida nessa parada. Então, espero que vocês, como o Felipe falou, vejam a animação, leia a HQ e procure estudar sobre esses dois regimes, né? Esses dois sistemas políticos. Eu, particularmente, depois que eu li e vi a animação, eu comecei a caçar mais canais no YouTube falando sobre o sistema, tanto um quanto o outro, para não cair nessa bobajada que a gente está vivendo hoje em dia, né, de que tudo é comunista, né? Preto e branco, né? Ou então tudo é lacração, uma palavra idiota. Isso aí, exato. Muito bem colocado, Fabrício. Então, assim, tenta entender o que é o comunismo de verdade. Eu não sou comunista, eu nasci num regime capitalista e há problema nos dois e a gente não está querendo pregar nem A nem B, nem essa coisa toda de certo e errado. Mas só tenta pesquisar mais para você não ser enganado por fake news. Toda a reivindicação, toda a luta de uma classe ou trabalhadora, ou então de grupos minoritários,
né? A luta dos negros, a luta das mulheres, a luta dos LGBTs. Isso tudo a galera pega e faz uma mistureba danada e fala, é tudo comunistinha, tudo comunista, tudo esquerdista, esquerdopata. Não quero essas bobajadas, não. Leia, estude, se divirta, né, com essas obras de entretenimento, mas há muita história inserida nisso e eu acho que vale a pena a gente se inteirar mais para não falar besteira por aí na internet, tá? Então é isso. Um abraço para todo mundo, um abraço Felipe, Peter, Léo, e para quem estiver aí acompanhando essa live, fica essa mensagem aí. Um abraço. Galera, eu agradeço aí o Fabrício pelas palavras, do Felipe por ter vocês tiveram esse tempo disponível aqui para a gente fazer esse bate-papo, que, pô, foi muito legal, gostei pra caramba, né? A gente pode fazer, a gente já vai fazer um outro relacionado ao disco novo do Iron Maiden, né? Lá no Rock com Causa, e o Fabrício mostrando, né, essa beleza aí que é essa discussão feita nesse quadrinho, né? São temas extremamente pertinentes para a gente se atentar na atualidade. São temas que são trabalhados de formas distintas, né? Tanto no HQ quanto na animação. A gente vê que existem fórmulas diferentes de trabalhar essas temáticas. Então, quem for assistir a animação, saiba que existem diferenças com o HQ, principalmente pela que a gente tomou aqui como conclusão, relativos à superficialidade, né, de alguns tratados, até por conta de ser comercial, ser outro público também que abrange a animação e ter como foco outras coisas, né? Principalmente, por exemplo, eu notei que na animação a luta demora muito tempo, ela é muito explorada, né? Porque é uma parte de ação, mas a gente vê que essas temáticas são importantes para a gente discutir hoje. Então, assim, eu agradeço vocês, o tema foi muito bom, a gente vai fazer mais outras vezes essas discussões. Bom, eu tenho meus trabalhos profissionais com empresa, com a Nerd Store e tal, mas eu queria fazer um jabá aqui de um projeto muito especial que eu gosto bastante, que é o meu podcast, aliás, um podcast de uns amigos meus, que é o canal do Clóvis, em que a gente aborda muito canal do Clóvis, isso. O Peter já nos deu a honra de participar num episódio sobre rock, né? E a gente tem o nosso último episódio, está bem interessante, que a gente aborda questões do fascismo e faz alguma relação com um certo governo aí que a gente conhece bem. E fica meu convite para você conhecer, tá em todas as plataformas de streaming, o canal do Clóvis. É só procurar lá, você encontra, facinho. Galera que estiver aí precisando ou procurando alguém para aulas de desenho, aulas de quadrinhos, narrativa, ilustração, qualquer coisa nessa área, procura aí. Meu e-mail é sampaioguerra@gmail.com, sampaioguerra@gmail.com, e tem meu site também, né? Também desatualizado, mas tem bastante meu trabalho lá, que é fabricioguerra.com.br, fabricioguerra.com.br. Recomendo pra caramba as aulas do Fabrício, e recomendo que você siga também ele no Instagram, Fabrício_Guerra_Arte. É bem legal, ele posta os desenhos lá. Ele inclusive, já fez algumas estampas para Nerd Store, tem lá. São, inclusive, algumas das mais vendidas são do Fabrício. Algumas estampas de Senhor da Nerd. A galera adora. Então fica aí a dica. Essa camisa que o Peter tá usando foi eu que desenhei. Aqui, ó. Olha lá. Moleque. Isso aqui é obra de famoso Fabri 7. Que já é de um outro camarada nosso, de outra loja amigo nosso lá, do nosso amigo Crespo, né? Store. Isso, excelente também. Galera, vamos nos despedir aqui. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, amigos que fizeram parte aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.